Bem, vamos lá. Só para dar um tempo para o pessoal ir voltando, só para fazer uma sugestão, vou colocar no site o endereço de um blog, na realidade, na Lousa. É um blog que nele publicam vários professores de diversas faculdades do Brasil e da América Latina e de algumas outras partes do mundo. São textos normalmente acadêmicos, críticos, que polemizam com a realidade que nós vivemos. Né? É um blog que acho bastante interessante, com autores superaquilatados que escrevem lá, autores extremamente importantes, e normalmente a maioria absoluta são pesquisadores. Se não são pesquisadores, são lutadores de movimentos sociais, né, também altamente aquilatados. Né? Eu vou colocar aqui na lousa o endereço. Acho que é de interesse de todos. É assim, blog convergência.org. É um blog, né, como eu falei, com vários textos abordando a questão da Ucrânia, a questão do tempo presente em geral, né? E é um texto, é um blog de caráter marxista, é óbvio, né? O que não quer dizer que todos que escrevem lá são marxistas, mas são termos pertinentes ao marxismo e à economia política capitalista, né? Então acho que é interessante. Muito bem. Então eu vou retomar, então. Estávamos aqui, então, no meio, literalmente no meio, da apresentação de 4 pressupostos que o Ciro Flammarion coloca, de pressupostos que não são científicos. Por que esses pressupostos que não são científicos? Para que a gente possa problematizar, então, o que seriam os pressupostos científicos. Beleza? E ele explica isso mostrando o que não são pressupostos científicos. Tudo bem? Então, dissemos aqui o primeiro, que é o caráter subjetivo, que é justamente a partir do meu gosto, em última instância, do meu gostar, da minha simpatia, do meu afeto ou não com a coisa, eu explico a coisa de acordo com esse meu subjetivo. Esse subjetivo que possuímos não será deletado na perspectiva do pressuposto científico. Mas quando o nosso pressuposto é exclusivamente o subjetivo, tem uma explicação subjetiva da coisa, que não é uma explicação necessariamente científica. Tudo bem? Isso não exclui, né, para deletar a subjetividade, isso é impossível de ser feito. Né? Ele está dizendo que se pautar absolutamente, de forma dogmática, ao subjetivismo da pessoa, você vai expressar o que a pessoa pensa do negócio, da história, das ciências sociais, da política, e não o que de fato é. Ela pode estar equivocada, mas estaria ali expressando a sua leitura do que é o correto ou o que é errado. Isso não é científico, mas sim uma manifestação do subjetivo. O segundo ponto que eu falei é o critério dogmático. Ou seja, porque o fulano de tal falou que é assim, assim será. Assim é e será. Né? Isso é dogmatismo. E assim será para todo sempre. Isso é super dogmatismo. Né? E não só, por exemplo, como eu dei. O professor falou que o Marx fala isso. O professor falou que o Durkheim fala isso. Então está dado. O Durkheim fala isso. Não, tem que ir lá pesquisar. E não só o professor, o próprio autor. Marx, o próprio autor Emile Durkheim, tem que ir lá questionar esses autores também. Não é só porque o Marx falou, está falado. Não é só porque o Durkheim falou, está falado. Isso é um pressuposto, um princípio, posso falar assim também, um princípio, aqui está chamando de pressuposto, dogmático. Ou seja, é um dogma, eu não contesto. Né? É evidente que isso não tem coerência nem com o próprio pensamento, né, desses autores que eu acabei de citar. Seja aqui Durkheim, ou seja o Marx. Né? Ou seja, há que se questionar, sobretudo o pensamento do Marx. Né? Ele desejava isso, né? Porque ele já tinha essa clareza de que a construção do pensamento científico se dá com a crítica da coisa.
Tanto que o principal livro do Marx se chama O Capital, 2 pontos, ou vírgulas, se quiserem. Crítica da economia política. Né? Ele está trabalhando a partir dos clássicos da economia política clássica, Ricardo, Adam Smith, sobretudo, e criticando esses autores, reconhecendo que eles têm de importante na análise, mas apontando as fragilidades. Ele não simplesmente faz uma reza dogmática do David Ricardo, ou ainda dos socialistas utópicos, né? Ou ainda, voltando aos liberais clássicos, o Adam Smith. Faz uma crítica. Né? O Adam Smith diz que trabalho é isso. Tá, pode ser, mas eu acho que é um pouco mais. Ele vai questionar. E não do tipo, olha as bolas. O Adam Smith disse que trabalho, a origem da riqueza é o trabalho. Então tá bom, não precisa explicar mais nada. Precisava explicar muito mais coisas. Né? O David Ricardo pensou assim, o Marx pensa assim. A sociologia, a física social, fundada por Augusto Comte, no seu curso de filosofia positiva, né, já tem ali, então, uma nova ciência que nós vamos chamar depois de sociologia. Não. O Durkheim vai, sim, se inspirar no Augusto Comte, mas vai, a partir dessa inspiração kantiana, dar a sua leitura e vai desenvolver um método para ciências, ou ainda ciências sociais. Na época, o nome não é esse, o nome é sociologia. Né? E não mais simplesmente física social. Ele vai tentar dar um método, ele dá um método, ele cria um método sociológico. Né? Muito bem. Agora, esses autores não são deuses. Deus você não questiona. Se você crê num Deus X, Y, Z, ou deuses, você não questiona. Você crê e pronto. Mas mostra o poder de Deus. Não, você não crê, velho. É fé. Isso é um dogma. Amará Deus sobre todas as coisas. Isso é um dogma. Uma parte do decálogo judaico. E cristão também. Tá, mas mostra a Deus para poder amar Ele diante de todas as coisas. Não, peraí, você não tem que mostrar. Isso aí já é a problematização da ciência, da filosofia. Né? No pressuposto religioso, que não é científico, você não tem essa exigência do tipo não ser dogmático. Pelo contrário, dogmatismo é uma característica das religiões. Que lá dentro da perspectiva religiosa, não tem problema nenhum. Na ciência já é complicado. Na ciência, nessa perspectiva, eu tenho que questionar, sim. Eu não tenho que aceitar o Marx, o Engels e o Lenin de forma, ou Durkheim, vou acrescentar, e o Comte aqui, de forma dogmática. Eu tenho que questionar esses autores, sim. Mesmo eu concordando com o Marx, eu tenho que me permitir questionar o pensamento do Marx. Sim, sim. Do contrário, dá esse marxismo que o Ciro Flammarion chama de marxismo dogmático. Ou seja, Marx falou, está falado. Não é bem assim, não. Né? Nem o Marx defendia um próximo desse. Tudo bem até aqui, pessoal? Estou recapitulando e agora vamos, então, para um outro elemento. O critério intuitivo. O intuitivismo. O intuitivo é o seguinte. Primeiro dia de aula, foi semana passada. Né? Vocês estavam aqui. Não, deixa eu contar, eu sei primeiro. Mas, enfim, eu entro na sala, quase esqueço no geral. Eu nunca vi você correndo. O oficial nunca existiu no meu cérebro. Eu nunca vi nada de teste parecido. Mas... Eu posso ter uma primeira impressão horrível da palavra. Eu tipo, uma intuição que eu senti, não vai rolar uma construção. Senti que vai ser uma merda todas as classes. Todas as classes. Eu senti que vai ser horrível. Ou não. Né? Poderia ser assim também. E foi assim. Tô sendo honesto. Do caralho, vai ser muito louco, eu acho. Eu acho. Ainda tive a ideia do eu acho. Eu poderia dizer, vai ser perfeito. Por quê? Baseado em quê? Na minha intuição masculina. Meti um gênero na parada, né? Eu sei que tem um contraponto da intuição feminina. Eu poderia falar, é um sétimo sentido. É o sexto sentido que fala, né? Beleza, vamos botar um sétimo. Eu sinto, eu estou sentindo, tem uma intuição que diz, vai ser interessante. E tem mais outra intuição, desta sala sairá um grande cientista social que vai revolucionar as perspectivas analíticas da humanidade. Desta turma, por quê? Porque é a turma 51, velho. Vocês são a turma de número 51 da história desse campus. 51? E era uma lua cheia ainda. Estou mistificando, né? Ele não coloca o misticismo, mas seria também uma outra característica, o misticismo, um outro pressuposto. Mas vamos ficar com o intuitivismo.
Olha, eu estou sentindo que hoje lá no SUS não vai ser legal o atendimento. Eu posso ter uma historicidade que me faz ter essa intuição, é claro, né? Mas não dá para eu seguir, cientificamente não daria para eu seguir só a minha intuição. Eu acho, por exemplo, eu entrei no primeiro ano de faculdade, eu achava que ia estudar o seguinte tema. Minha vida acadêmica inteira seria esse tema aqui, ó. Muito louco. A destruição da cultura indígena pela Companhia de Jesus, do século XV ao século XX. Na época era século XX. E aí, na época, começou a existir esse negócio de e-mail, né? E logo quando terminei a graduação, falei, vou mandar um mestrado agora, né? E vou estudar esse troço aí. E aí eu escrevi um e-mail. Sabe para quem que eu escrevi um e-mail? Eu escrevi um e-mail para o Eric Hobsbawm. Ele nunca respondeu. E escrevi um e-mail para várias. Entre eles, um e-mail, sabe para quem? Para o Ciro Flammarion Cardoso. E o primeiro e-mail que a gente recebe, tipo, mandei, recebi, a gente nunca esquece. Meu primeiro e-mail, quem respondeu meu primeiro e-mail na minha vida foi o Ciro Flammarion Cardoso. Isso nos anos de 1997, não, foi em 98 isso. Só tinha um lugar de fazer e-mail no Brasil, pelo menos que eu tinha acesso, que era o BOL. Era muito louco isso. De repente, um cara que eu estudei a graduação inteira, está aqui coincidentemente, né? Agora, a minha citação não é coincidente, nem intuitiva, é proposital, né? Respondeu um e-mail super generoso. Normalmente, depois dos outros e-mails que chegavam, era um textinho, texto. Qual é o texto? Né? Complexo esse termo falando, né? Era um e-mail que eu mandei, era assim, olha, estou querendo estudar isso aqui, tal, do século XV ao século XX, a exploração dos jesuítas e a destruição da cultura indígena. O Ciro Flammarion, olá, tudo bem? Claro, claro. Vontade, bem-vindo. Primeiro ano. Pessoal, boa noite. Sou Luciana, Ciências Sociais segundo ano. Dar um recadinho para vocês. Amanhã, no mês de março, nós estamos fazendo algumas atividades aqui na Unesp, na cidade, em prol do Dia Internacional da Mulher. E amanhã, a partir das 7h30, nós vamos fazer um debate com a Débora do Movimento Mães de Maio. Então, aproveitando a oportunidade que está se discutindo a participação da PM, em alguns casos que teve da juventude. Para quem não conhece, o movimento Mães de Maio surgiu em prol das mães que sofreram esses atos da própria polícia em exterminar os seus filhos, em diversas situações dentro da periferia. Então, um debate muito bacana, começa a partir das 7h30 da noite, vai ser aqui no Anfiteatro 1. Eu convido vocês para estar dialogando conosco e a gente poder trocar experiência, tá bom? Outro recadinho é que o K1 está abrindo processo seletivo para professores que queiram estar dando de forma voluntária. Nós estamos com problemas de bolsa no cursinho, mas de forma voluntária para algumas disciplinas, na disciplina de álgebra, espanhol, gramática, geografia, história, inglês, química orgânica e química inorgânica. Quem tiver interesse em dar aula no K1, é só procurar o pessoal aqui na secretaria na sala 8, que é a parte de baixo, do dia 19 até o dia 26. Deixar o nome, telefone e e-mail para depois a gente entrar em contato. Tá bom? Obrigada. Nada, eu agradeço. Tchau. Muito bem, então retornando. E normalmente se mandava e-mail, vinha textos pequenos. E minha pretensão era muito imatura ainda, né, para uma pesquisa científica. E o Ciro Flammarion escreveu, talvez daria umas 2 folhas a 4. É uma coisa exorbitante, sobretudo nos dias de hoje, como resposta de e-mail. Por quê? Foi extremamente atencioso, extremamente carinhoso, no sentido de, olha, de não podar a minha sede de pesquisa, mas para dizer o seguinte, eu diria assim hoje, ele não disse assim, é claro, ele foi todo atencioso, cuidadoso, até eufemista. Do tipo, você tá louco? Você tá louco? Você quer estudar? Ele não respondeu assim, claro. Mas ele educadamente falou assim, olha, não dá. Você tá falando, você quer fazer uma pesquisa, mestrado é 2 aninhos só, amigo. Você quer fazer uma pesquisa do século XV ao século XX sobre os povos indígenas, sobre a cultura indígena, ou seja, todas as etnias, todos os povos indígenas, são milhares na América. Não dá para fazer essa pesquisa. Ele poderia ter torrado eu do tipo assim, você tá louco? Você tá louco? Você é burro, moleque? Não dá para fazer isso aí, matematicamente é impossível esse troço aí. Quer subir e chutar cana ao mesmo tempo. Não tem como, né? Não, foi super educado, na altura, de fato é o seu Pilates, né? Com toda a didática para não desanimar
o rapaz aqui totalmente imaturo para pesquisa científica ainda. Isso depois de ter feito a graduação. Né? Ou seja, mas voltando, né? A ideia do caráter intuitivo, que ele diz não é científico, é extremamente perigosa, porque muitas vezes isso aqui pega, e pega forte. Né? Estou fechando parênteses meio sem pé, sem cabeça, mas era só para dar um dado de preocupação do Ciro. A primeira impressão intuitiva que eu tive dele é que ele era uma pessoa maravilhosa. E mantenho essa impressão até hoje. Mas nem sempre a intuição nos leva com tanta segurança, décadas depois, à afirmação daquilo que você intuiu num primeiro momento. No caso do Ciro, é real. Né? Agora, eu poderia, por exemplo, em um primeiro momento, em 64, no Brasil, muitas pessoas, parcela da população, acreditou que a ditadura militar não era uma ditadura, e sim estava acontecendo uma revolução, em 64. Aí, rapidinho, já não tem nada de revolução acontecendo. Os mais plugados já sabiam desde o 1º de abril que não tinha nada de revolução acontecendo. O pessoal mais perdidão, eu quero dizer aqui, considerando toda uma deficiência do sistema educacional, toda uma deficiência do conservadorismo da formação da nossa sociedade, né? Caíram na história de que era uma revolução. Mas logo, quando, enfim, a PE, a Polícia do Exército, começou a fazer ronda ostensiva pelas ruas, começou a entrar em faculdades, escolas e locais de trabalho mais gerais possíveis, o pessoal, parte da população que acreditou que era uma revolução para melhorar o Brasil, viu que não tinha nada de revolução, era um tal de repressão do caramba. Era um tal de chicote e o uso da Catarina. Vocês sabem o que é a Catarina? Eu não sei se a palavra correta seria assim, classificação de voltímetro. Voltímetro é o que mede voltagem, mas é uma máquina que produz eletricidade. Máquina que produz uma quantidade de volts. Né? Fiozinho, corrente elétrica. E se usava isso para poder torturar as pessoas. Sobretudo colocando... São bastõezinhos. Se enfiava nos órgãos genitais, nas partes íntimas, e produzia choque. Até 480 volts de choque na vagina, no pênis, no ânus, no ouvido, no nariz ou na boca. Rapidinho a galera viu que não se tratava de revolução pipoca alguma. Só para dar um dado, ainda não parênteses, mas continuidade, até hoje muitos distritos policiais da Polícia Civil usa e tem ainda essa pipoca dessa porra dessa Catarina. E usa ainda esse instrumento de tortura para poder arrancar depoimentos. Mesmo quando a pessoa é assassina de certo, caramba, 4, enfim, uso de máquinas de tortura até hoje. Até hoje. Onde? Em Olímpia, por exemplo, em São José do Rio Preto, por exemplo, eu garanto para vocês, né, com depoimentos milhares de jovens que são torturados com a Catarina até hoje. Horripilante um troço desse. É literalmente eletrizante. Literalmente eletrizante. Pois bem, ou seja, no primeiro momento, então, eu posso ter uma ideia de que a ditadura foi um negócio bom. No segundo momento, a intuição se mostra não verdadeira. Observe que a busca da verdade, se eu for dogmático, eu vou ter acesso à verdade? Pressupostamente não. Eu fecho os meus olhos para uma determinada sentença e a sigo cegamente. E o real pode se transformar em qualquer outra coisa, menos aquilo que eu estou enxergando, porque eu estou fechado em um pensamento, é o dogmático. O intuitivo também nos dificulta o acesso à produção do conhecimento histórico que pressupõe ser verdadeiro. Por quê? A intuição nem sempre... René Descartes fazia uma crítica ao intuitivismo, aos sentidos. As sensações, sentidos, nos enganam gigantescamente. Ele dá até um exemplo no livro dele lá, chamado Das Meditações, da cera. Né? A cera, em determinadas condições, vou chamar aqui, dadas situações climatológicas, dadas situações da natureza, a cera tem um aspecto pastoso. Cera de abelha, por exemplo. Beleza? Para a gente precisar isso melhor. Se tiver uma temperatura extremamente baixa, ela pode até ter um aspecto sólido. Aliás, ela terá um aspecto sólido. Ok? Mas dependendo da temperatura, esse aspecto sólido, eu boto ali os sentidos. Pego o isqueiro, faz quando você tem uma cera. Distraiam. Cera do ouvido ou cera de abelha, o que vocês quiserem. Uma cera, beleza? Sobretudo aqui de abelha africana. E aí, tá lá, eu tô, sei lá, na Antártida, tem uma bolinha de cera. Relaxa, vai estar congelada. Ela vai estar durinha, sólida. Tal qual esse isqueiro. E aí eu posso ter uma sentença, dar uma sentença de verdade.
A cera ela se encontra, se manifesta em estado sólido da matéria. Sim ou não? Isso lá na Antártida. Se eu ir para Marília, eu vou falar assim, nossa, ela é molenga, né? Porque ela vai começar a derreter. E se eu aproximar isso, mais ainda uma fonte externa de calor, por exemplo, essa daqui, eu vou ver que a cera também se encontra no estado líquido. Sim ou não? Agora, se eu for dogmático, estou tentando juntar todas as coisas que eu falei até agora. Se eu for dogmático e dizer o seguinte, não, lá na Antártida, onde eu moro, papai, vovô ensinou papai me ensinou que a cera é um troço sólido. Beleza, amigo, naquelas condições, naquela particularidade, ela se manifesta em caráter sólido da matéria. Se você morar em Marília e pensar, não, a cera tem um estado meio pastoso, assim, ela é bem molenga. O pastoso com molenga. E falar, não, a cera tem, o estado da matéria da cera é pastoso ou molenga. Né? Isso é um dogmatismo, porque se você for lá na Antártida, você vai ver que ela se manifesta de uma outra forma. Como é que eu sei que aqui em Marília a cera é molenga? Porque eu sinto, eu vejo, eu toco. Isso é intuitivismo, isso é intuição, me diz. Né? Se eu pegar uma cera aqui, uma latinha de cera, agora vamos mudar, aquela cerinha, né, de encerar a casa, beleza? Ela é pastosa normalmente, não é? Se eu colocar ela no chão, numa rua de Marília, o que vai acontecer com esta cera? O estado da matéria dela vai se transformar, não vai? E aí eu posso intuir que em todos os lugares do mundo que eu for e colocar uma cera numa rua, onde passam carros, a cera se transformará de estado pastoso para estado líquido. Isso é uma sentença verdadeira, absoluta, universal? Não. Porque se eu colocar numa rua da Antártida, na Antártida, em alguma rua lá de centro de pesquisa, certamente essa cera não vai se tornar líquida. Se eu levar ela para lá e conseguir deixar ela, antes de tirar da mochila, em estado pastoso, se eu deixar ela na rua, ela vai solidificar. Não no sentido, né, um questionamento da potência do sólido, mas ela vai se apresentar em estado sólido, aparentemente. E se eu for cada vez mais perto de uma fonte externa de calor, ela vai, né, e se eu viver assim, se eu conhecer cera só perto do fogo, eu posso dar uma sentença, dizer, olha, em todos os lugares a cera é líquida, e não é assim que funciona. Descartes está falando, os sentidos, a intuição pode nos enganar, e normalmente nos engana. Portanto, Ciro coloca, a intuição não é um princípio de cientificidade. Já, mas o pesquisador não tem as suas intuições? Sim, mas aí eu pergunto, o pesquisador para na intuição? Não, de jeito nenhum. Se parar na intuição, ele não vai buscar fazer ciência, ele vai buscar apresentar um pensamento intuitivo, que existe, é válido, todos nós temos. Beleza? Quando vocês me viram a primeira vez, podem, certamente, qual foi eu não sei, mas certamente tiveram uma intuição. E ainda estão tendo. E assim mesmo eu com vocês. Não é? Várias intuições. Várias intuições. Tudo bem? Tranquilo aqui, intuições? Vamos para a última? Olha a última. Quem lê aí para mim a última? Quem está com o texto na mão acompanhando? Independentemente de qualquer coisa que seja bom racional, considerar esse ato como verdadeiro, aquilo que for útil ou excelente para atingir a funcionalidade. Vejamos. É o exemplo do mestre? Adoro. Vou dar o mesmo exemplo que eu dei para a turma da manhã. As aulas não são iguais, ok? O conteúdo é o mesmo, mas certamente a apresentação é sempre diferente. Mas esse exemplo eu vou repetir. Suponhamos que eu não curta fila. Eu não sei se vocês gostam, eu não gosto de pegar fila para pagar o governo ainda, menos ainda. Beleza? Estou lá pegando a porra da fila da lotérica. Estou falando lotérica porque normalmente fila de lotérica, dependendo do dia, do mês, é quase tipo assim, é uma fila tipo, sei lá, tão colossal quanto as filas para entrar no Coliseu, na época do Império Romano. Eu quero. Tem comida lá, precariamente, bebida. Gratuito. Fato não é legal pegar, na verdade. Eu vou pegar fila, sacanagem, pagar fila ainda para pagar o governo, não é brincadeira isso. E aí, de repente aparece um corta-fila, um furão, né? Sempre tem esse folgado ou essa folgada lá. Sempre aparece, né? Um furão. Assim, bichinho furão, bichinho muito lindo, né? Mas o furão, vou mostrar pra pensar, tem furão, não tem nada de bonitinho. É muito arrepiante isso, né? Você tá lá na fila, você tá lá o último da fila, tá todo desgraça, você é o último, né? Aquela fila tá dando volta no quarteirão para chegar na lotérica, você pagar a porra da internet, para fazer pesquisa lá, externa, objetos, por dentro, e aí de repente chega um cara e fala, então, dá licença, assim, pessoal, rapidinho aqui, né, que eu não quero ficar no
É lógico que a galera vai virar uma repetição, né? Ou não, né? Imagina, qual é o seu nome, por gentileza? Rafaela fez a leitura de coisa, do pragmatismo. O que isso tem a ver com pragmatismo? Eu estou lá no final da fila, no meio da fila, eu estou em dado momento da fila, eu não curto de fila. Daí, eu defendo que furar fila não é legal. Beleza? E aí, de repente, eu olho lá no caixa e vejo quem está trabalhando no caixa. Ah, é uma metáfora isso, é uma fantasia, beleza? Me permitam fantasiar aqui um pouco. Uma alegoria, essa palavra é melhor. Aí eu olho lá no caixa da lotérica, quem que é a mulher do caixa? Pode ser um homem também, pode ser um gay, um lésbico, simpatizante, qualquer outro gênero que seja dito, entendeu? Pode ser lá, no caso lá, a minha mãe. Minha mãe, dona Sueli cabeleireira lá de Rio Preto, virou fantasiosamente a mulher do caixa. E aí, excelente, né? Não, aquela cara de bola. Deixa lá, eu que vaza. Oh, peraí, Edibo, seu pragmático. Eu chamaria isso de oportunismo também. Pragmatismo está muito associado ao oportunismo. Peraí, pragmático. Se não lhe é interessante, você é contra o fura-fila. Mas quando é interessante e você vai se beneficiar com isso, você muda de opinião rapidamente? Fazendo para sacar esse princípio pragmático, vamos levar isso, por exemplo, agora da ciência, de pesquisa científica? Vamos lá. Estou fazendo um trabalho de história, uma pesquisa de história, e começo a falar da história da minha família. Que a minha família, não é o caso, é óbvio. A minha família é uma família de pioneiros na cidade de Olímpia, e meus bisavós é que fundaram a cidade, e eles foram pessoas importantes no município. Só existe graças à minha família. E eu começo a fazer uma pesquisa sobre a história de Olímpia, cidade que eu nasci, Olímpia. E aí eu começo a encontrar documentos. O senhor Pio, mentira, viu? Meu avô, ele é fruto de um suco de senzala, ok? Indico aqui a negritude da minha família. Mas até não estou falando disso, desculpa, porque é uma coisa totalmente subjetiva, não é nada científico que estou falando agora. Né? É até irônico da época do meu avô, né? Que é um estupro de senzala. Suponhamos que o meu avô, Pio Osório de Menezes, foi o fundador, e eu começo a fazer uma pesquisa, e de repente o senhor Pio, o coronel Pio, pioneiro Pio, ou seja, várias informações sobre o meu avô, e de repente eu começo a descobrir que o meu avô era um escravocrata. Eu começo a descobrir, por exemplo, que o meu avô cometeu um monte de assassinato numa cambada de peão da estrada boiadeira, que passava lá em Olímpia uma vez, não aceitou ficar sob o seu jugo do coronelismo dele. Matou, galera, matou todo mundo. E aí eu começo a descobrir, ao escrever a história do meu avô, da minha família, sobretudo, que o meu avô matou uma outra série de famílias para pegarem e contar aquele latifúndio da família Menezes. Nunca teve porra. E aí eu começo a simplesmente a mudar a história. Então, deixa quieto. Eu vou falar da história de Olímpia, mas vou falar do outro coronel, que era o oponente do meu avô. É o que o padre Cícero fez. Ele fez muito bem isso. Né? Não vou entrar agora no mérito desse peleio, que chama Padre Cícero, ou Padre Cícero, como muitos amam. Né? Mas, enfim, o que eu quero chamar a atenção o pragmático, ele vai levar a pesquisa histórica dele, ou uma pesquisa na área das ciências sociais, de acordo com os seus interesses, de acordo com aquilo que vai beneficiar. No caso da pesquisa histórica que eu estou falando aqui, muito fantasiosamente, radicalmente, ironicamente fantasiosa, eu mudaria essa pesquisa a partir do momento que eu visse que os resultados dessa pesquisa não fossem interessantes para mim, ou para o grupo que eu represento. Tudo bem até aqui? Vamos dar um outro exemplo? Suponhamos, vou dar um exemplo real. Na Unesp de Araraquara, nos anos 99, uma pesquisa sobre as mulheres terrenas estava sendo desenvolvida enquanto TCC. Essa pesquisa não tinha bolsa, não tinha financiamento. De repente, a pesquisa se mostrou muito interessante, e aí um certo, aspas, olheiro, não é a palavra correta, mas a Fundação Ford, Henry Ford, Heloísmo Fordismo, é isso mesmo. Essa galera aí patrocinou uma pesquisa de uma jovem, que eu não vou citar o nome por questão de respeito e tal, para não ser uma pessoa, lá da Unesp de Araraquara, Ciências Sociais,
para que ela continuasse fazendo a pesquisa sobre as mulheres terena. A pesquisa era sobre isso. Como é que é? A participação da mulher terena na economia sul-mato-grossense. A Fundação Ford quis vincular a sua marca a esta pesquisa, porque entendeu, evidentemente, que essa pesquisa agregaria valor à sua marca. Fundação Ford. Estou usando o campo semântico que eles usam. Marca. E aí essa pessoa começou a fazer pesquisa e começou, evidentemente, a entrevistar mulheres terenas. E aí as mulheres terena mesmo no singular. Se colocar terena significa povos, né? Terena já é o plural de povos. Beleza? Mesma coisa aqui Guarani. Pois bem, o que eu quero chamar a atenção é, a pesquisa começou sendo desenvolvida. De repente entrou o financiamento da Fundação Ford. E aí a pesquisa começou a chegar a resultados críticos ao capitalismo. As mulheres terenas criticando a exploração delas na economia da região sul-mato-grossense, pensando talvez, certamente, na região central da América do Sul. Opa, está criticando o capitalismo. Peraí, essa pesquisa passou a não ser tão mais interessante. Ou seja, falou para a Bolsa, seja pragmática. E não aborde agora isso aí, porque não é muito interessante. Aborde só isso aqui, as mulheres trabalhando. Mulheres empreendedoras da cerâmica. Mulheres exploradas que têm que fazer cerâmica para alimentar os seus filhos. É isso a pesquisa está falando. Mas a Fundação Ford sugeriu que ela fizesse o quê? Que ela não desse essa abordagem e desse uma outra abordagem. Qual? Aquela que, pragmática, que diz o seguinte, fica só falando das mulheres empreendedoras. Que elas fazem cerâmica, é verdade, isso é uma cerâmica maravilhosa, e são empreendedoras. Transforma essa pesquisa em uma pesquisa que vai falar sobre o empreendedorismo feminino no mercado de trabalho. Claro que ela quase surtou. A aluna quase surtou. E aí, nesse intermédio todo, tem uma série de particularidades que eu não vou ficar falando aqui, ela não podia deixar de ter a bolsa. Porque senão significava deixar a universidade também. Lembrando que a Fundação Ford não paga em reais, paga em dólar. Até hoje. Ela e os Rockefeller. Rockefeller, isso. Eles financiam pesquisa também. TCC. E aí o que acontece? Ela foi pragmática e deu uma centriada. Nem fez só aquilo que mandou a Fundação Ford, mas também não fez aquilo que queria fazer. Daí o que ela fez? O que a Fundação Ford fez? Precisa fazer mais. Queremos agregar mais valor à nossa marca. Faça agora mestrado com esse tema. Olha só que coisa mais pitoresca, né? Vamos falar sobre os povos indígenas, os índios do Brasil, que também são empreendedores. Tá ligado, velho? Então é interessante. Ou seja, ela, antes de entrar no programa de mestrado, recebeu uma bolsa, agora não são mais $1.100, não são mais $1.000, 1.200, perdão, não lembro agora o valor da época, agora eram $2.300 para fazer o quê? Mestrado. Estou aproximando os números, eu não lembro exatamente os números da época. Uma bolsa da Fundação Ford até hoje está nessa casa de mais de $1.000, né? Para mestrado e doutorado, iniciação científica e mestrado, né? Doutorado maior ainda. E aí o que acontece? Ela, evidentemente, para poder viver, ela passou e continuou fazendo a pesquisa, mas tentando fazer aquele meio campo. Nem fazer aquilo pragmaticamente como queria que fizesse a Fundação Ford, né? E tentando fazer a sua pesquisa com toda a honestidade intelectual e perspectiva das ciências humanas e tal. Chegou uma hora que aconteceu, a Fundação Ford falou, nós vamos cortar a sua bolsa, porque você não está pesquisando aquilo que nós queremos que você pesquise. Eu estou pesquisando, o resultado que está dando é isso aqui, ó. As mulheres são críticas, sim, ao capitalismo. E, sobretudo, essa ideologia de trabalhar no mercado, do jeito delas lá, elas entendem que isso aí também não ajuda nada. Isso aí é só balela, é só conversa. Esse resultado não interessava a Fundação Ford. A Fundação Ford foi taxativa. Ou você muda essa perspectiva da pesquisa, olha, muda o quê? Mente, é isso que você está pedindo? É isso aí mesmo. Você mente, coloca resultados que são interessantes, aprazíveis para a nossa marca, ou nós vamos desvincular você, não vamos dar mais a bolsa para você. E, aliás, não só não vai dar mais a bolsa, como iriam processar ela também de acordo com o Código Processual Penal brasileiro. Como? Estou falando de estelionato, estou falando do 171. Vai ter que, além de responder o processo criminalmente, vai ter que devolver todo o dinheiro que a Fundação Ford investiu até agora na pesquisa. E por quê? Porque você não está... Como é que fala? Porque nós estamos pagando, você é a banda, nós estamos pagando a banda para tocar uma música, e nós estamos pedindo uma música tal, e você não está tocando a música que nós estamos pagando para ouvir. Portanto, vamos retirar a sua pesquisa. Está dando para sacar o pragmatismo aqui, como é que acontece de forma concreta na universidade? É horripilante isso. E outras coisas também, e outras coisas do tipo, eu só vou pesquisar aquilo que o meu orientador mandar. Olha aí, cai na onde? Qual característica? Não só do pragmatismo, mas também do quê? Do qual? Do dogmatismo.
O meu orientador falou que esse é o tema da vez. Esta é a bola da vez. Tem que pesquisar isso aqui. Sim, senhor, sim, senhor. Não vai nem fazer essa perguntinha, mas por que, professor, tem que ser isso aí? Nem isso. Não, o professor falou, está falado. Outro não. Isso é dogmatismo. Isso aí não é princípio científico. Né? E no caso, para fechar, esse critério pragmático é extremamente complicado, porque ele, dentro do mundo empírico, ele vai valorizar aquilo que é interessante para você ou o grupo que você faz parte, e não o que é verdade histórica. Vejamos. Dê outro exemplo? Só mais um. Me desculpe ficar cansativo, mas é necessário. Os Estados Unidos. Alguém sabe aqui qual é o posicionamento dos Estados Unidos antes do ano, ou dos anos 40? Na Segunda Guerra Mundial, estou pensando. 1840, 1839. Qual é o posicionamento dos Estados Unidos em relação à Alemanha? Totalmente pragmático. Região tcheca está sendo ocupada, invadida, essa é a palavra correta. A Polônia está sendo invadida. A França foi invadida. O governo de Vichy. E qual que é o posicionamento, até antes um pouco, perdão, da invasão da França? Qual é o posicionamento dos Estados Unidos? Eu vou falar assim, ó. Da Liga das Nações, que é a ONU da época. Qual o posicionamento da Liga das Nações? Que tinha como objetivo garantir a paz e a ordem no mundo. Fim das guerras. É quase o Papai Noel misturado com Jesus Cristo. A ideia da Liga das Nações e a ONU depois a mesma coisa. Foi de, aspas, neutralidade. Foi pragmatismo. Quando, até os anos 40, aí sim, os anos 40, quando a Alemanha começa a demonstrar para o mundo um poderio bélico fenomenal, não estou dizendo que isso é bonito, mas é um fenômeno super que chama atenção, o desenvolvimento econômico da Alemanha, o desenvolvimento da indústria bélica e de tecnologias bélicas, isso chama assim a atenção dos Estados Unidos. Aí sim, a partir de 42 ele começa a se posicionar mais firmemente contra o nazismo, e o fascismo, e o governo nipônico. Antes disso, era interessante para os Estados Unidos se declarar contra a Alemanha fascista. Fascismo na Alemanha tem outro nome. É um critério teórico, é um critério doutrinário que o partido nazi adotou. Só que normalmente a gente fala fascismo alemão, a gente fala nazismo, né? Mas é o fascismo. A manifestação do fascismo na Alemanha é o nazismo. Os Estados Unidos não se posicionam. Mas a partir do momento em que o barco começa a virar, e quando a França, literalmente, começa a sofrer mais ainda, perca de territórios cada vez maiores, vão ser ocupada pelos nazistas, aí sim os Estados Unidos vão se posicionar. Depois de Pearl Harbor, aí sim os Estados Unidos se posicionam. E aí vamos analisar não só empréstimos de dinheiro para os aliados, Inglaterra, França, Brasil também. Vamos entrar com tudo, com os nossos homens, com as nossas armas, com os nossos navios, com os nossos tanques, com os nossos aeronaves, enfim, com os nossos teletransportes, tudo que tiver. Mas por quê? Porque é um posicionamento pragmático isso, estou pensando na política agora. Até antes disso, olha que coisa doida. A IBM. IBM, tudo bem, IBM? A IBM, Estados Unidos e Inglaterra, sobretudo Estados Unidos. Olha que irônico, para entender o que a colega aqui leu hoje. Agora, o último ponto, pragmatismo. Só que na área da política. Quem era responsável, a empresa responsável, já sabe que é a IBM, né? Já dei a letra, em fazer todo o registro olha que coisa que eu vou falar, de comunicação do Partido Socialista dos Trabalhadores Alemães. Socialista aqui não tem nada a ver com Marx, hein? É uma outra parada. A sigla da Nazi. Quem é que fazia e organizava, administrava o sistema, que administrava era o exército nazi, mas quem é que fornecia a tecnologia e vendia, quem era o parceiro econômico de comunicação, no meio da guerra, da Alemanha, a IBM. Está dando para sacar isso que eu estou falando, galera? Um pouquinho mais alto. É uma empresa de comunicações e hoje é extremamente ligada à internet, à comunicação, desenvolvimento de softwares, hardwares e etc. Né? Só que naquela época lá não tinha nada disso. Né?
cartãozinho, furadinho, né? É um negócio arcaico, mas que funcionava arcaico aos olhos de hoje. Na época era o supra-sumo de tecnologia de comunicação. Perfeito. Fala mais alto pra galera ouvir, isso é importante. Não foi só por conta do que o Hitler, né? Mas certamente, ou seja, um produto para ser exportado. Eu estou falando dos Estados Unidos. Aqueles que libertaram a Europa do fascismo. Estou falando de parceiros econômicos, em plena guerra, Segunda Guerra Mundial. O que, a partir de 42, se configuraria um bloco de dois inimigos radicais, Estados Unidos e Alemanha. Mas anos antes, são parceiros econômicos, no meio dessa mesma guerra. Isso é o pragmatismo. Por quê? Porque passa a ser interessante para os Estados Unidos se posicionar ao lado do que se convencionou chamar de aliados. Né? Meu não é aliado nada, mas ao lado dos Estados Unidos, a Inglaterra e a França. Governo dos aliados. Mas por quê? Porque, horas bolas, a quantidade de capitais que os Estados Unidos estavam investindo na Inglaterra e na França era gigantesco. Não podia perder isso. Depois da Inglaterra, ocupou a França. Qual que era o próximo passo dos alemães? Já estavam dando esses passos. É a Inglaterra. Inglaterra é pouco, viu? Vou falar assim, ó, é a Grã-Bretanha. Beleza? Pegar tudo ali em cima. E depois da Grã-Bretanha, o que tem? A Groenlândia, tá? Pula a Groenlândia. O que tem depois da Groenlândia? É os Estados Unidos da América. Então é necessário, ao extremo, investir tudo agora contra o nosso parceiro econômico, que é a Alemanha, em plena guerra. Isso é pragmatismo também, só que na área da política aqui, não necessariamente na produção do conhecimento científico. Né? Esse pragmatismo é uma coisa que a gente vê no dia a dia, pessoal, no dia a dia. Muitos alunos, eu vou agora pegar no rim com carinho, sempre quando eu falo pegar no rim é com carinho. Muitos alunos foram contra a greve do ano passado, mas não são contra a receber as bolsas que vieram resultado da greve do ano passado. Pragmatismo. Sacam isso? Muitos professores ensinam uma história crítica, mas não querem lutar para além da sala de aula. Por quê? Porque eu vou ser mandado embora. Não existe luta harmônica. Até os Teletubbies brigam. Não há reivindicação conquistada na história que não foi com muitas pessoas sendo demitidas, sendo, portanto, mandadas embora, ou mortas, assassinadas, etc. Não há, infelizmente não há. Mas é claro que nós, com bom senso, gostaríamos que isso acontecesse. Mas isso seria utopia, idealismo e ignorar o conhecimento histórico real. Alguém aqui já ouviu falar que a burguesia chegou ao poder no século XVII na Inglaterra, de boa, do tipo assim, aí dinastia Tudor, dá a linha na pipa, porque a gente está começando a governar agora, beleza? Saiam do poder, entreguem o Estado inglês para nós, porque nós, burgueses puritanos, vamos agora... Sacaram, geral, a burguesia está dominando. Vai. Não é assim, não. É briga, é guerra. É uma série de lutas em que muito sangue rola. É violência. Professor de história, mamãe, professor de história fez apologia à violência. Não, é que é uma constatação histórica. Lamentável, triste, não fico feliz com isso não, isso é muito triste. Oi, sim. Protesto pacífico é um discurso moralista. A quem interessa, vamos lá, nessa chave ainda, para a gente não perder o fio da meada, falando do pragmatismo, tudo bem, Sala? A quem interessa um protesto pacífico? Processo de luta pacífico. Quem está sendo questionado, óbvio. É óbvio que as pessoas que detêm o poder, quando recebem algum protesto, vai reivindicar que esse protesto seja pacífico. Sabe por quê? Eles sabem que protesto não é pacífico, protesto tem violência. Ou ainda, quando alguém aqui em Marília vai participar da manifestação contra o aumento do busão, os representantes do Estado, que atende pelo nome de uma instituição chamada Polícia Militar do Estado de São Paulo, uma das instituições do Estado burguês, eles vão lá, de que forma? Com cravos e rosas, do tipo, aí galera, é de boa. Com paçoquinha de morango, todinho? Não. Olha na cintura deles lá, para quem não percebeu ainda, são armas de fogo. E armas de fogo não são para fazer cafuné e carinho, é para matar. Matar.
Ou alguém acha que a indústria Taurus faz 38, revólver 38, calibre 38 milímetros, para poder, tipo assim, dia de solzão, vamos dar tiro. Não, é para matar ser humano. A arma de fogo tem uma finalidade fundante. A indústria bélica existe para matar seres humanos. Eventualmente leões, tigres, onças, sapo. Mas diante de uma tropa de choque, aqueles seres humanos que estão armados têm uma única ordem: defender a ordem. E esperar que o protesto vai ser pacífico, olha, isso é uma questão de lógica formal. Coisa tipo básico, esse aqui, ó, tipo isso aqui, ó, 2 e 2 são 4. Um protesto pacífico pressupõe um oponente pacífico. Aí teria uma certa lógica, uma certa coerência lógica, concordam? Quando você vai a um protesto e o seu oponente, ou seja, diante do qual você protesta, ele não se manifesta de uma forma pacífica, e não me vem falar que a polícia parada sem botar a mão no coldre é uma situação de pacifismo. Ok? Eu estou falando de seres humanos armados, pagos para, enfim, com armas de fogo. Isto não é pacífico. Portanto, foge um raciocínio lógico, matemático, básico. Foge a lógica formal básica. Defender protestos pacíficos. A situação de protesto não é pacífica. Não é pacífica. Se fosse, evidentemente que seria totalmente pertinente dizer o seguinte: olha, não, gente, calma, somos pacíficos, sei lá, somos descendentes de Gandhi, né, e Madre Teresa de Calcutá. Seria assim. Né? Mas nem essas duas pessoas que eu citei agora se depararam com situações pacíficas extremamente violentas. Claro que tem subjetividade, claro que tem intuitivismo, mas eu estou aqui tentando agora, já a partir dessa outra pergunta muito importante, não ficar preso só ao meu subjetivismo, ou ainda só aquilo que eu acredito, mas eu estou buscando uma lógica formal aqui. Ou seja, é possível, a pergunta foi, é possível um protesto pacífico? É, se o oponente for pacífico. Quer um exemplo? Papai, posso ir no baile de salão, carnaval lá no clube e tal? Daí seu pai, sem 38, sem escopeta, sem metralhadora, sem gás de pimenta, sem o caramba 4, ele olha para você e diz assim: não, filho, não pode. E aí, certamente, você vai conseguir fazer um protesto pacífico. Você junta você, seu irmão, sua irmã, todos os seus primos, e começam lá, fazem um cartaz e dizem assim para o papai e para a mamãe, né? Queremos ir ao salão. Queremos ir ao salão. Relaxa, seu pai não vai, dependendo, o pai vai arrancar assim e vai caçar o corpo, né? Mas ela, em tese, né, nessa hipótese, uma situação figurativa aqui agora, isso é possível em processo pacífico. Agora, quando nós protestamos contra o Estado, e olha só, é o Estado protegendo a propriedade privada, no caso aqui do Busão de Marília, estou lembrando que eu gosto de dar exemplos empíricos. Eu sei que isso não agrada a todo mundo, mas olha só, nem o possível, se existiu Jesus Cristo, agradou todo mundo, quem dirá um professorzinho de história, né? O fato é o seguinte, é fato empírico, é real, é concreto isso. As pessoas estão na rua em Marília em relação a isso. Observe, é o Estado que se diz democrático, indistinto de classes sociais e representa todo mundo. Parte da população, é verdade que é só parte, não é todo mundo não, só parte da população está protestando contra o aumento do busão. Bom, né? Foi legal, mas é triste a situação. Para defender a propriedade privada, que é o busão, o verde busão, lá, eles falam, nós falamos de lá na latão, mas enfim, para defender o latão, o Estado pega o seu braço armado de repressão nesse Estado democrático. Quem são os únicos autorizados a usar violência? Só eles, sabe? Com seus braços armados. Então o Estado pega parte do seu braço armado e leva a proteger a propriedade privada. Olha que legal. Agora, todos nós aqui também somos portadores de propriedade privada. Não de empresa de ônibus, é verdade. Mas eu tenho esse meu computador aqui, ó. É minha propriedade privada. John Locke. Não é de marca aqui não, John Locke. Eu privo vocês de terem acesso a esse computador, essa máquina, que é a minha máquina. Beleza? Você tem a sua roupa, está usando agora, seu chapéu, seu óculos. Tem um monte de mercadoria que são objetos privados nossos. John Locke ainda, o meu corpo é meu. Eu te privo de ter acesso a esse corpinho aqui. É meu. Só que aí, olha que legal. Estou ironizando agora. Desculpe, é mais fácil do que eu. Eu não sou algo neutro, um sabão em pó, neutro, diante da sociedade. Aí quando o meu corpo é invadido por um pênis ou um pedaço de pau, quando eu sou violentado sexual, quando eu sou estuprado,
esse mesmo Estado não se mobiliza da forma que se mobiliza para poder defender a propriedade privada. Tem alguma coisa errada aqui no planeta dos macacos. Macacos de Moro. Algo está errado. Matemática básica. Eu não sou de partido tal. Eu sou, lógico, todo mundo aqui pode ter um posicionamento, mas o fato é, independente de onde você vem, matemática básica. Beleza? Matemática não foi inventada pelo partido A, B, C, D, ou movimento social ABCD. Matemática é matemática. Lógica formal básica. Algo está errado nesse raciocínio. Algo não se encaixa. Se o Estado se diz, estou baseando aqui no pressuposto da Constituição de 88, a Constituição Cidadã. Constituição Cidadã. Se ela defende, independente de raça, cor, credo, religião, classe social, eu quero perguntar o seguinte: quando um professor não recebe o seu salário, cadê o Estado para ajudar a receber o meu salário? Salário, isso aqui e tal. Quando há um aumento abusivo, há um aumento da tarifa de busão, onde está o Estado para defender meu direito de ir e vir usando aquele serviço coletivo, que é uma empresa privada que presta o serviço para o Estado, que deveria ele prestar de forma gratuita e livre? Cadê o Estado para defender também? Aí vem o discurso ideologizado. Né? A polícia está ali para poder proteger vocês. É chamar a gente de débil mentais. Isso é muito grave. O pragmático vai dizer: é verdade, a polícia está ali para nos proteger. Daí, é um pragmatismo entendível, ele leva a primeira bala. Alguém aqui já levou uma bala de borracha nas costas? Não queiram, isso dói muito. Alguém já pegou um cacetete, já levou uma cacetetada? É anatômico, porque aquilo lá dói muito, galera. Aí dói demais. Qualquer geral que a gente toma da polícia não se compara à pior surra que a gente toma dos nossos pais e nossas mães quando a gente é pequeno. Dói muito, dói fisicamente e psicologicamente. A surra do pai e da mãe também. Mas agora do Estado que diz aí, é de uma lógica questionável. Porque justamente é uma lógica irracional. E aí quando a pessoa leva um tiro de borracha nas costas, a polícia não estava lá para proteger não, o pragmático. Aí estou tentando achar aqui um lado legal do pragmatismo. Ou seja, positivo. Ou seja, socorro. Né? Mas no segundo momento, se for oferecido a ele um posto da polícia, de comando da Polícia do Estado de São Paulo, o cara que levou 50 cacetetados, se for pragmático, ele vai esquecer tudo isso? Não vai esquecer não. Mas ele vai ser pragmático e vai aceitar o comando da invasão do Carandiru, sem problema algum. Então o pragmático ele não está só na academia, não é só na produção científica, é também em toda a sociabilidade, porque a produção científica é parte da nossa sociabilidade. Tudo bem até aqui, pessoal? Tranquilos? Então, o que é ciência para o Ciro Flammarion Cardoso? Então, acompanhe lá na página 9010. É a página 27, se eu não me engano. Isso mesmo, 27. Então, observa, o livro tem umas 130 páginas. Só lá na página 27 é que ele vai falar a leitura que ele tem de ciência mesmo. Aí vai falar, eu, Ciro Flammarion, depois que eu apresentei que a galera aí pensa de que é ciência, de que não é, na realidade, ciência, história e ciência, eu vou falar aqui o que é as ciências humanas. O que eu penso que é o científico, que vale tanto para as ciências humanas, a história, as ciências sociais, e também para as ciências básicas ou ainda factuais, tipo uma economia, matemática, ou de núcleo duro, como a biologia, física, etc. Olha lá, eu serei literal. E agora, tratemos de resumir. Ou seja, agora eu vou dar uma resumida aqui, é o Ciro. Né? O que eu penso que é ciência? Qual a minha proposta? Até então estou apresentando, olha lá. Isso aqui é de uma honestidade intelectual muito grande. É um livro do Ciro Flammarion. Não é um livro dos neopositivistas. Mas ele dedica a maior parte, não é a maior parte, mas uma parte considerável do livro, 27 praticamente, quase 27 páginas completas, para apresentar aquilo que falam quando dizem que história não é ciência. Agora sim, ele começa a se preocupar. Agora eu vou apresentar por que eu não concordo com toda essa leitura que eu estou apresentando. E agora tratemos de resumir. Uma concepção adequada do que é ciência, embora limitada voluntariamente às ciências chamadas factuais, com exclusão da lógica e da matemática, deveria conter os pontos fundamentais seguintes. Olha lá, então ele está propondo agora pontos fundamentais para que a gente possa entender o que é ciência. Né? Não tem hierarquia nesses pontos. Ele coloca isso só para a gente poder visualizar melhor e organizar a apresentação do texto. Olha lá. A ciência é o conhecimento das leis da natureza e da sociedade. Então não é só da biologia, é também das ciências sociais, é também da história. Ou seja, captar leis da sociedade, leis que regem a natureza, no caso das ciências biológicas, ciências naturais.
A ciência é o conhecimento das leis da natureza da sociedade, tendo como finalidade proporcionar uma representação mental, é uma construção teórica, ele quer dizer isso aqui, representação mental é construção teórica, o mais adequada possível, em sintonia com o que é de verdade, dos processos que ocorrem objetivamente na natureza e na sociedade. Observa, ele está querendo falar tanto das ciências exatas e biológicas, também como das ciências humanas. Quando ele fala sociedade, ele se refere às ciências humanas. Então vamos lá, vamos tentar deixar isso mais claro? Para o Ciro Flammarion, ciência é tentar captar, de forma concreta, objetiva, o que acontece no mundo real. E construir isso idealmente. O que é essa construção ideal? É a teorização. Não vamos pensar, por favor, teoria como uma espécie de masturbação intelectual, devaneios. Não. Se chama devaneio, masturbação intelectual. Teoria é uma outra coisa. Na perspectiva do Ciro Flammarion, teoria é compreender, buscar compreender, captar o movimento real das coisas. E nós fazemos isso como? Colocamos o dedinho, tipo Matrix, coloca um disquete aí, um pendrive com 50 bilhões de lutas marciais. E é assim que não. Essa construção mental é através da pesquisa científica em que eu vou organizando idealmente, não idealisticamente, mas idealmente, ou seja, um processo cognitivo, no qual eu construo uma demonstração lógica e racional daquilo que está acontecendo. Vamos lá. Eu quero explicar o processo de reprodução de um pé de goiaba. Beleza? Por que eu sempre falo goiaba? Não sei, talvez seja repetido com os goiabinhos. O fato é, eu quero entender como é que uma planta se reproduz. No caso aqui, goiaba. Eu vou, então, observar. Eu vou chegar no pé de goiaba. É assim que eu faço? Sou um biólogo. Chego no pé de goiaba, meto a mão nele, intuitivamente. É assim que funciona. É assim? Não. O que eu vou fazer? Eu vou analisar o pé de goiaba. Eu vou analisar a germinação, eu vou ver o crescimento, eu vou ver o desenvolvimento, eu vou observar a fertilização, eu vou observar a reprodução do pé de goiaba. Aí, tudo isso, eu estou o quê? Estou pensando, estou vendo. Posso falar sobre isso, posso escrever sobre isso. Mas este mundo material faz com que ocorra na minha cabeça o quê? Uma construção, que chama aqui de construção ideal. Tem outro nome, que se chama pré-ideação. Ou seja, é pensar aquilo que eu vejo, é pensar aquilo que eu procuro, é pensar aquilo que eu investigo. Tudo bem? Claro que depois eu vou escrever isso, ou vou fazer uma palestra, ou vou dar uma aula. Tudo bem, sala? Quando eu preparei a aula de hoje, da semana passada, eu não simplesmente cheguei na minha biblioteca em casa, meti a mão nos livros assim e falei, suguei. Não. Papo de canudinho não rola. Né? Ou seja, eu tenho que colocar o meu bundão lá na minha escrivaninha, sentar e ler os livros. Preparar a aula, vou abordar dessa forma, de outra forma, vou até aqui só, não vou avançar tudo. Né? Eu tenho que planejar isso. Isso tudo eu faço de que forma? Na maior parte do tempo eu faço idealmente. Eu só comecei a colocar na prática a aula de hoje quando eu cheguei aqui à noite. Mas acredita, eu estou desde ontem pensando nessa aula. Como abordar, como não abordar, por onde chegar em tais caminhos. E permitir alguns exemplos toscos. Quantos? 3, 4? Não é estequiometria, mas eu tento esquadrinhar radicalmente essa aula aqui. E tento apresentar ela da forma menos artificial possível. Da forma mais solta possível. Até passadinho de língua no beiço eu calculo. Mentira, é óbvio. Né? Ou seja, agora, isso tudo eu faço, eu não pensei, eu não vivenciei essa aula. Como vai ser? Eu organizo essa aula. Tento delimitar como será essa aula. Eu chego aqui, a aula, a partir do que eu planejei, ela ganha outro caminho também, é claro. Né? Mas tudo isso que está acontecendo agora aqui, ontem só existia na minha mente. Só na minha mente. Né? Agora, isso não é pesquisa científica, é uma aula sobre ciência, história de ciência. Né? Mas a ideia, quando eu estou fazendo uma pesquisa científica, é o quê? É observar, no caso aqui da árvore. Se eu quero analisar a sociedade, eu quero fazer uma pesquisa científica sobre os usuários do SUS da UBS Cavallari. Eu vou ficar assim, ó. Cavallari, SUS, UBS, usuário. Pingou. Pronto, tá pronto. É assim? Não. Eu tenho que ir lá, eu tenho que interagir, eu tenho que fazer perguntas, eu tenho que ler sobre, eu tenho que buscar conhecer o objeto. E tudo isso eu vou criando aqui uma organização que é ideal do mundo real. Tudo bem, pessoal? Não vamos pensar que é isso aqui que eu estou dizendo, ó. O mundo real é o mundo que eu idealizo aqui. Isso aí é idealismo. Beleza?
Aí cai onde? Nos dois primeiros pontos. Do não científico que o Ciro coloca lá, que é o subjetivo no sentido subjetivista, né? E ainda num outro ponto, que não é o segundo necessariamente, mas é o terceiro, que é a intuição. Eu acho que é assim, não, peraí. Eu vou analisar o movimento real, tudo bem? E a partir daí eu vou criar, sim, uma explicação que é aqui na cabeça, cognitivamente. Tudo bem, Sala? Tranquilos? Vamos lá. Então, o segundo ponto. Para garantir o caráter objetivo do conhecimento, a ciência emprega um conjunto definido de formas de agir que se conhece como método científico. Vou falar isso mais para frente. Outra característica do conhecimento científico. Observa, agora está vendo lá atrás, ele falou de coisas que não são pressupostos não científicos. E aqui agora, são pressupostos científicos que ele está colocando. E esse segundo aqui qual é? Método. O que significa método? Dá para entender? Caminho. Eu tenho o seguinte objetivo, chegar lá no fundo da sala. Tudo bem? Antes de chegar e começar a caminhar para ir até onde eu quero chegar, que é o fundo da sala, eu penso, olha aqui, ó, faço construções ideais. Não do nada, a partir desse objetivo material, concreto, chegar até o final da sala. Eu aqui, na minha escrivaninha, eu penso assim, bom, eu posso andar em linha reta. Pô, mas linha reta é o melhor caminho, é o melhor método para chegar, atingir meu objetivo final, fundo da sala. Nesse caso aqui, eu ia ter que levar meio mundo aqui no peito, não ia dar conta. Bom, qual é o melhor caminho para chegar? Vou usar a palavra que nós temos que usar. Qual é o melhor método que eu uso para chegar àquele objetivo final, fundo da sala? Bom, eu vou andar um pouco para a direita, aí sim eu consigo ter uma certa linearidade no meu caminhar e posso chegar até lá. Mas também posso ter uma outra leitura que diz o seguinte, eu vou sinuosamente, vou fazendo assim, ó, dando um trampo para vocês aí danado, dá licença, por favor. Eu chego lá no final da sala? Chego também. A questão é, eu tenho um método. Basta ter um método? Não. Eu tenho que buscar o quê? Um melhor método. Eu já vou adiantando um pouco aqui. Qual que é o melhor método, professor? Não tem como falar. Sabe por quê? No nosso caso, nas ciências humanas, o objeto está em transformação constante. Se, por exemplo, se fosse simples assim, o objetivo científico fosse chegar lá no fundo, olha que fácil, né? O caminho que eu vou usar é esse aqui, ó. No caso dessa realidade histórica, espaço lugar, olhando, esse é o caminho também. Não é conseguindo. Estou andando agora na reta, olha só. Cheguei no fim da sala. Tá aí. Tipo o método. Isso é importante. Eu vou ter que ficar lá pensando. Se eu não me preocupar com o método, eu poderia continuar lá sentado, pensando mil coisas do tipo: como é que eu faço para chegar lá no fundo? O fotossíntese, o teletransporte, ainda assim, não sabe. Isso aqui é como chegar no fundo. Mas isso acontece de uma outra forma muito mais líquida. Eu quero mudar o mundo. Quantos jovens querem mudar o mundo? Espero que todos. Mentira, nem todos querem mudar, não querem. Mudar o mundo. Só que muitas vezes nós não sabemos qual é. Sabemos que tem que ter um caminho, não sabemos? Mas muitas vezes erramos o caminho. Porque nós não sabemos qual é o melhor caminho. Muitas vezes, por não sabermos, ficamos esperando que alguma cabeça iluminada da guarda diga para nós o caminho e a verdade é tudo aqui. Vem comigo, deixa eu aumentar a nossa segurança iluminada do caminho. Ou seja, vem comigo que eu te levo o caminho verdadeiro. Verdade? Você tem que ser verdadeiro. Você tem que ser o Então qual é o melhor método? Seja para poder produzir ciência ou para poder pensar política, para poder pensar em nossas vidas. Qual o melhor método de descobrir? Pode mais ou menos ali, mas pode pensar. Mas isso é eu fazendo dentro das minhas construções históricas. E nós aqui agora, dentro das nossas construções históricas? Que método histórico seguir? A história nos dá exemplo de vários métodos, né? Qual que é o melhor para esse momento histórico? O único método, e eu ainda diria, o melhor método para estudarmos, fazermos pesquisa, pensarmos a política nesse momento histórico, serão os métodos que nós criarmos agora aqui nesse momento histórico. O método que o Marx usou foi o método que ele usou para aquele momento histórico dele.
o método que determinadas pessoas usaram em determinados momentos da história, se foram eficientes porque tinham sintonia com o mundo concreto no qual se vivia. E no nosso mundo, no nosso tempo presente, quais são os métodos para produzir ciência, para pensarmos a política? Serão os métodos que nós formos criando, conforme a pesquisa vai acontecendo, conforme a luta política for acontecendo. Não adianta vir com receitinha pronta. Receita só dá certo, e olha lá, quando vamos fazer bolo ou qualquer outra coisa desse tipo da culinária. Nas ciências humanas, receita metodológica é quase um determinismo de fracasso da onde você quer chegar. Estou sendo claro, Sala? Ou seja, o caminho é fundamental. Ciência tem que ter um método. E aí, rapidamente, nós já temos um padrão das ciências biológicas que tem sim um método que é pressupostamente válido para todas as pesquisas biológicas. O método baconiano. O método cartesiano. E nas ciências humanas, não dá para poder reproduzir esse método. Nós já falamos no início da aula. Porque não dá para reproduzir isso em laboratório, não dá para repetir, não dá para falsear, como Thomas Kuhn quer realmente. Nas ciências humanas não dá para fazer isso. Mas qual é o método? Qual é o melhor método nas ciências humanas? Cada autor, cada pesquisador vai ter determinadas situações históricas, determinadas dificuldades. E diante dessa realidade histórica que você tiver inserido, você é que vai saber qual é o melhor caminho para seguir a sua pesquisa, a sua análise. Vai contar com debates, não vamos ignorar a história de outras pesquisas, é claro, mas cada pesquisa haverá nela uma singularidade. E isso vai influenciar certamente. Quando falei lá da singularidade, eu falei, não é que se trata de jogar fora a singularidade, mas não se pautar absolutamente só pela singularidade. Mas ao fazer uma preocupação, uma preocupação metodológica, ou seja, qual é o método que eu tenho que usar? Você pode até se inspirar em outras pessoas. Mas aquilo que você está pesquisando, na história, por exemplo, e diria nas ciências sociais não é diferente, é único. Sim ou não? Vocês afirmaram isso no começo da aula. É único, parte de vocês afirmaram. É único, é singular. Portanto, o método de uma outra pesquisa pode ajudar a pensar, pode em parte ser importante, ajudar também, mas plenamente um método que eu usei na minha pesquisa não é igualzinho, idêntico ao método que você vai usar na sua pesquisa. E aí vem a briga gigantesca com os neopositivistas, que vão dizer, tá vendo? Por isso que as ciências humanas não é ciências. Porque cada um tem uma metodologia, cada um tem um certo caminho. Nas ciências humanas isso é totalmente pertinente. Sabe por quê? Porque a formação genética do útero da cascavel, que eu encontro em Rio Preto e encontro em outro lugar do Brasil, pode sim ter variações, mas eu posso, para analisar o código, para fazer um mapeamento genético do útero da cascavel, seja qual for o mapa genético que vai sair, mas a forma de mapear geneticamente o útero da cascavel é o mesmo método que eu posso usar no IBILSE, no Instituto de Biologia de Rio Preto, no Instituto de Medicina também, em Botucatu. Agora, para analisar, isso assim, nas ciências biológicas, quando o meu caso é estudo de répteis. Beleza? Isso nas ciências biológicas. E nas ciências históricas, nas ciências sociais, qual é o nosso objeto por excelência? É o homem na sociedade, não é? E aí, como é que eu faço para analisar o homem em sociedade? É o mesmo método do útero da cascavel? Por quê? Porque nós não somos nenhuma cascavel, nenhum mapeamento genético do útero da cascavel. Nós somos o quê? Diferente da cascavel. Cascavel daria o mesmo problema se a cascavel fosse um ser social, mas não é. O que você está falando? Eu estou falando que nossa espécie animal, que a biologia também pode estudar, e estuda, é claro, é evidente, mas nas ciências sociais nós estudamos o homem socialmente pensado, não só o homem mecânico, cartesiano, ou não só o homem biológico. Tudo bem? Não só o lado animal do que somos também. Mas nós estudamos por excelência o quê? O ser social. E o ser social, ele é social de acordo com as mais diversas possibilidades. O ser social, diferente da cascavel, tem partido político. O ser social, diferente da cascavel, ele gosta ou não de partidos. O ser social gosta ou não de estudar. O ser social se organiza em associações, ou não gosta também de se organizar em nada. O ser social possui particularidades sociais que nenhum outro animal que a biologia estuda possui.
Então, qual é a possibilidade de, nas ciências humanas, eu ter um método de pesquisa rígido, aplicável para qualquer tipo de ser humano? É zero. Desculpa, é menos um mol. Por quê? Porque não há uma receita aplicável, não há aquele método baconiano, faça isso, e a última etapa é isso aqui. Não dá nas ciências humanas. Não sim pelo simples fato de não dar para colocar os seres humanos no laboratório. Muitos no século XIX fizeram isso. Para reproduzir uma metodologia das ciências biológicas, colocaram os seres humanos em jaulas. Para avaliar e analisar como se faz com ratos, camundongos. Os ingleses pegavam seres humanos e colocavam em zoológico. Não só para fazer pesquisa na área de biologia, mas também para fazer um turismo, etnoturismo. Horas, bolas. Isto é o que acontece quando usamos um instrumental rígido, específico de determinadas áreas do conhecimento nas ciências humanas. Por quê? Porque nas ciências humanas exige uma particularidade metodológica. Por quê? Porque o nosso objeto possui uma particularidade ontológica. Ou seja, nosso objeto de análise é o ser social. Não é simplesmente um camundongo. Não é um cachorro. Tudo bem, eu sei, galera, é um cachorrinho. Eu gosto de cachorrinho também. Mas não somos cães. Somos mamíferos também, beleza? Mas alguém aqui já viu, tipo assim, Partido Socialista dos Cães Unificados? Não tem, nunca teve e nunca terá. Nunca terá? Provavelmente. Hoje eu poderia falar nunca terá. Amanhã pode ter alguns conhecimentos que digam, pode ter. Hoje nunca terá. As abelhinhas. A abelhinha voou. Voou pra caramba, mas não apitou nada. Não vota, não paga imposto, não fica cabreiro, não tem time, não assiste novela. A abelha não faz porra nenhuma disso. Quem faz isso? Ser humano, ser social. Então, quando eu vou analisar um recorte, seja um ser humano, cada ser humano tem as suas particularidades. Comungamos, somos sociais, não é verdade? Mas agora, cada recorte da sociedade tem lá suas particularidades. E aí, como é que eu vou, então, usar um método para estudar todos os seres humanos? Não dá para fazer isso. As ciências humanas é aquele tipo de área do conhecimento científico em que o método é imprescindível, mas agora há que se considerar as particularidades metodológicas, há que se considerar as particularidades do método em ciências humanas, em ciências sociais, em ciências históricas. Pelo simples fato, de que me parece óbvio, importante para a discussão, óbvio não quer dizer que é indiscutível, de que o sujeito que pesquisa também é parte do objeto que pesquisa. Ou algum pesquisador aqui não é um ser social? Ou algum aqui pesquisador anda pelado, sem nada, produz tudo o que precisa sozinho? Não. Eu sou historiador. Eu vou estudar a história da classe operária brasileira. Eu não vou me envolver com isso? Eu não vou me misturar? Vai ter sim uma mistura, vai ter sim uma identificação. Por quê? Porque a roupa que eu estou usando na hora da pesquisa é construída por outros seres humanos. O meu objeto influencia muito em mim. E eu influencio muito no meu objeto. Qual é a máxima das ciências mais duras? Que objeto é uma coisa externa ao sujeito. Beleza, pode até ser. Qual é a relação de sociabilidade entre um camundongo e um pesquisador, um biólogo? Relação de sociabilidade direta, social, não mutualidade biológica, coisa do tipo. É nenhuma. Como assim nenhuma? Você já viu? Tipo assim, o cara está pesquisando os camundongos e ele fala assim pro ratinho lá no laboratório, então, lá pelas 5 horas da tarde, o que você vai fazer? Daí o camundongo fala, eu vou jogar tênis lá no Marília Tênis Clube. Beleza, a gente se encontra lá. Não tem esse tipo de sociabilidade. Não há esse tipo de identidade. Agora, o cientista social, quando está analisando, ele pode fazer isso. Há essa identidade. Está dando para sacar? Isso não é bonito, não. Isso só fala que vai ser mais difícil a pesquisa nas ciências humanas. Eu vou fechar o encontro de hoje citando um outro autor, que é um historiador brasileiro chamado Antônio Fernando Novaes. Eu cito ele por 2 motivos. Uma, porque ele é muito arrogante. E outra, porque ele é muito bom. Em uma palestra no IFISH, no Departamento de Economia, na Unicamp, ele, que é professor da USP, da História, dando uma palestra para os economistas, ciências exatas, em muitas situações a economia é considerada ciências exatas. E o seguinte, olha, a economia é uma pesquisa fácil de fazer. Fazer pesquisa científica na área de economia é batata. Agora eu quero ver fazer pesquisa na área de história. Ele diz o seguinte, e ele é irônico,
E é altamente arrogante nesse sentido. Melhoria com arrogância. Ele diz o seguinte, eu quero ver o seguinte, pesquisa científica difícil é na área de história. Na área de sociologia, ciências sociais, ele só fala de história. Por quê? Porque fala o seguinte, fala aí pra mim como é que aconteceu a Revolução Francesa. Baseado em quê? Inspirado em quê? O que você leu? Leu em que idiomas? Etc, etc, etc. Quantos textos de pessoas que participaram da Revolução Francesa você leu? Primeiro, vai ter que saber ler francês. Em francês. Ah, não sei, então não vai para... É complicado. Ah, eu quero fazer uma pesquisa sobre sei lá, a perestroika. Beleza, amigo, beleza. Então você vai ler o quê? Tudo que tem em português sobre a perestroika. Beleza. Agora, tudo que se produziu em português sobre a perestroika foi só então em português? Não tem em francês, não tem em alemão, não tem em russo? E você está lendo em todos esses idiomas? Ele fala, fazer pesquisa de mercado é muito fácil. Você faz um questionário no idioma pátrio e sai perguntando no idioma pátrio e faz pesquisa. Pesquisa quantitativa de mercado. Não é simples assim também. É que o Fernando Novaes está colocando um grau de dificuldade muito maior para a pesquisa na área de humanas. Eu quero fazer uma pesquisa empresarial, curso de administração de empresas, né? É um curso também, na área das ciências, não é? Controle de qualidade na empresa. Vou estudar o controle de qualidade total na empresa. Estou falando da ISO 9001. Vou estudar isso na empresa X, sei lá, fábrica de bolacha de Marília, Marilã, ou Nestlé, ou qualquer uma outra que tiver. Beleza, você tem uma população ali para poder entrevistar, você tem ali uma situação X, físico, geograficamente limitado. Cai fora das fronteiras da Nestlé, do parque industrial da Nestlé, claro. Mas a princípio, como é que ali na fábrica se dá? Eu posso muito bem fazer uma pesquisa séria, falando como é que se dá o controle de qualidade no parque industrial, na planta industrial da Nestlé de Marília. Eu posso. Agora, ele diz, na história é muito mais difícil. Você vai fazer, por exemplo, a história da Nestlé. Pronto, já, enfim, dedica a sua vida toda a isso. Está dando para sacar o que eu estou querendo dizer, galera? E como assim eu vou importar um método das ciências naturais? Não tem como importar esses métodos. Esses métodos das ciências naturais, ciências exatas, são extremamente importantes. Porque a história, ali eu já paguei, mas ali no século XIX, a história começa com essa proposta positivista. De um método rígido de reprodução, que a verdade só se encontrava nos documentos escritos. É a história tradicional do século XIX, do Leopoldo Van Ranke. Né? Mas agora, observem, quando nós pensamos a história, a partir aqui do Ciro Flammarion, a história já está sendo escrita, e no caso do Ciro Flammarion, aqui no nosso tempo. Né? E ele está questionando, o que é essa história? E eu estou citando aqui, rapidamente, o Antônio Novaes. Né? Ele vai dizer, a pesquisa nas ciências humanas, de acordo com o Novaes, é extremamente mais difícil. Ciro Flammarion vai dizer, é tão difícil quanto. O Novaes é mais exaltado, ele fala, pesquisa científica de história é muito mais difícil de fazer. Você corre o risco de fazer autobiografia, você corre o risco de fazer uma história subjetiva tua, uma história dogmática, uma história só intuitiva. E você tem que driblar tudo isso e não fazer isso. Fazer a história de forma mais objetiva, de uma forma mais séria, que não vai ficar livre nunca do questionamento. Será que foi assim mesmo? A gente provar porque foi. Como é que eu provo algo que já está lá no pretérito? Saca? Então, assim, é nesse sentido que há uma dificuldade maior. Se nós pensarmos as ciências humanas como pesquisa só de questionário boca de urna, beleza, não precisa fazer faculdade. Isso aí a gente faz sem faculdade, com muita tranquilidade. Passamos alguns importantes, sérios cursos técnicos e aí sabemos fazer, por exemplo, passamos um cursinho de uma semana no IBGE e a gente sabe fazer essas pesquisas. Pesquisa que eu estou falando não é esse tipo de pesquisa apenas. É a pesquisa mais profunda. Né? E aí, nas ciências humanas, o grau de dificuldade certamente é extremamente elevado. Não é mais importante que as outras áreas da ciência, claro. Mas a questão que eu coloco bastante polemizando aqui nesse finalzinho de aula é o fato de que, no século XX, a corrente neopositivista vai dizer a história, as ciências sociais, sociologia, antropologia, isso não é ciência. Né? Discordamos disso, evidentemente, que são áreas do conhecimento científico, né, que buscam uma racionalidade. Eu posso falar para vocês, por exemplo, que na Revolução Francesa, quem ficou guiando o poder foram os trabalhadores? Não posso afirmar um troço desse nunca. Foi a burguesia. A burguesia busca e delibera, né, a partir dos seus partidos políticos. Eu posso falar, por exemplo, que a Revolução Burguesa é igual, ou seja, a Revolução Burguesa foi a ascensão dos senhores feudais do poder político na Europa? Não dá para falar esse troço, porque eu tenho princípios que vão demonstrar que não foi assim.
Né? Agora, é diferente de falar, ó, é 2 átomos e um átomo de hidrogênio e oxigênio vai dar vida à água. Não estou falando que isso é simples. Só estou chamando a atenção que nas ciências humanas as afirmações científicas são muito mais complexas. E até porque existe uma tradição de cientistas que entende que isso não é ciência. E aí vem toda uma briga colossal dos historiadores, dos sociólogos para dizer e demonstrar, não só dizer, demonstrar, é científico por conta disso e disso. O objetivo central da nossa disciplina no decorrer do ano todo é estudarmos esta cientificidade, este tipo de ciência que é as ciências humanas. Tudo bem? Tranquilos? Tranquilas? Na sequência, o Ciro Flammarion ele vai começar a deixar, acho que um pouco mais suave o texto. Entendi os olhados agora. É tarde, né? Mas tudo bem, a aula termina 1h da manhã, galera. Rapidinho. Então o Ciro vai problematizar na sequência seguinte. O que é história? Vou fechar com isso aqui. História com H maiúsculo, história com H minúsculo, história com E, história. Isto não é o mais importante do texto, ok? Ele mesmo diz isso. Isso é uma formalidade. Ele segue um critério da gramática normativa da língua portuguesa, que diz o seguinte: os nomes de disciplinas acadêmicas, por exemplo, serão escritos em maiúsculo, letra maiúscula. História, portanto, enquanto disciplina, se escreve com maiúsculo. História. Essa história aqui agora, a introdução à história, a nossa disciplina de história com H minúsculo ou maiúsculo? Maiúsculo. E a história da humanidade, o que aconteceu? Aquilo que eu tentei falar na aula passada, partinha dela, claro, pedaço. Está para a história até hoje. Essa história da humanidade é com minúsculo ou maiúsculo? Minúsculo, beleza? Ah, mas eu errei. Ninguém vai morrer. Isso não é uma... definitivamente, isso é o menos importante. Mas por que quem está falando, então, se não é tão importante assim? É porque existem alguns autores que pensam o contrário. O Carlos Barros, e nós vamos estudar o Carlos Barros, ele já diz o contrário. Isso pode provocar ali no futuro próximo, aqui na disciplina, uma confusão desgraçada. O Carlos Barros entende que a história da humanidade é com H, história é com H maiúsculo. E a história ciência é com H minúsculo. Está dando para sacar? E aí tem outros historiadores que vão dizer o seguinte: nenhum nem outro. O Jean Chanut, por exemplo, o historiador francês que nós vamos estudar, ele vai dizer: o historiador, o estudante de história, o historiador, ele tem que saber interpretar o texto, independente se está grafado com maiúsculo ou minúsculo, ou ainda se é com E. Ele tem que saber de que tipo de história se trata. Eu acho que essa é a colocação mais pertinente de todas. Né? Mas o fato, então, é só para fazer essa problematização pequena. Mas agora lá, onde está a problematização? Até agora não, só bem uma apresentação pequena. Acabando, calma aí. História, minúsculo. História. Aqui, história disciplina, beleza? Aqui, história da humanidade, história geral. Tudo bem? E aqui? Fala aí agora. E aqui? Quem leu o texto aí? Vamos ver. Moça? Você leu o texto? História com E, galera. O que ele quer dizer com história com E? Joga de volta, pode jogar. Não científica. Tá, dê exemplos. Não científica. Fofoca. Gostei dessa. Totalmente nunca ouvi falar isso. Fofoca, é verdade. Já tem muita história para te falar. A ficção. Tem exemplos, mais exemplos. Vamos lá. Exemplifica mais isso aí para mim, pô. Uhul! Os mitos psique. Há um tempo muito distante. Eu não vou resistir mais só aqui. Há um tempo muito remoto. As pessoas viviam numa cidade chamada Atenas. E lá existia uma garota chamada Psique. Psique era uma gatinha, mó ajeitada, bonitinha pra caramba, os padrões machistas da época. Psique era bonita, tinha mais 2 irmãs. E as 2 irmãs eram mó feias, caralho. E aí as irmãs de Psique casaram, foram felizes, etc. E Psique sempre ali perguntando: mamãe, por que ninguém quer casar comigo? Mamãe. E aquela porrinhação da porra. E os pais falaram: pelo amor de Deus, eu vou ali no oráculo e vou perguntar ali pra Vitorina. E ela vai falar: o Deus vai dizer o seguinte: por que é que ninguém quer Psique? Psique ficava lá. Ixi, ninguém quer casar comigo, porra, caralho. Ela foi feliz dela, não sabia disso, né, meu? E daí os pais foram lá no oráculo, e o oráculo, né, chapado ao extremo, chapado, drogas alucinógenas, é isso aí, chapado cabeção, né? Diz que os deuses dizem o seguinte: a Psique tem um destino marcado.
Os deuses, o oráculo diz, leve a psique para uma quebrada, uma curva de rio, leve a psique para um barranco e deixe ela lá, que um monstro irá buscá-la, e aí psique se casará. Pô, os pais da psique falaram, se os dogmatismo, se os deuses falaram, se o oráculo falou, tá falado. Passou um tempo, ô Maurição, os pais da psique chegaram em casa, psique totalmente desesperados. E aí, papai, o que o oráculo falou? Filhinha, o oráculo disse que você tem que ficar numa quebrada, que o monstro vai vir te pegar. Mas papai, filhinha, papai, não! Mas é a vontade dos deuses fazer o quê? Axis levar a psique numa quebrada. Levou a psique na porra da quebrada, ela ficou lá esperando uma porra do monstro sair. De repente, um vento desgraçado chegou, envolveu o corpo do psique e começou a levar a psique. Ela começou a flutuar, fazia a história. Ela começou a flutuar, e de repente chegou num lugar, uma nuvem, num castelo gigantesco, um portal se abriu. Ninguém, tinha porra de ninguém, era só a psique flutuando, e de repente uma voz dizia assim: psique. Ou era pra ser sexo com a terrorista. Psique, meu amor, eu sou aquele que veio para ficar com você. A psique toda mão palmeirense. Não é monstro não, cara, gente fina. E tratava a psique com o maior carinho. Só que tinha só uma condição. Ele dizia o seguinte: olha, psique, meu amor, nunca acenda o candeeiro. O candeeiro é uma lanterna da época lá, porra. Nunca acenda a lanterna. Mas, por favor, psique, não. Tá bom, meu amor. Como você chama? Não posso falar. Mas eu queria te ver. Psique, você só pode me tocar, me amar. E toda noite ele comparecia, Psique era muito feliz, Psique era extremamente feliz. A porra do oráculo falou que era um monstro, mas de repente não era um monstro. O cara é gente fina, companheiro, gente fina, antimachismo, enfim, é mentira. A Psique estava feliz, e aí a Psique queria descer pra baixo, isso aí, descer pra baixo, pra falar pra mim, pra falar que tô bem pra caralho, eu tô muito bem aqui em cima, o cara é gente fina, eu tô amando, tá super legal, a gente transa todo dia, tá muito legal, o maior casamento da hora. Esse marido, o companheiro do Psique, ele disse: Psique, você pode ir, claro, quando você quiser. Mas sempre qualquer condicional, nunca acenda, meu amor, a luz. Pô, o Psique não resistiu, que nem essa porra de celular que fica acendendo aí, né? E aí o Psique, naquela noite escura, um dia antes de ir lá no rolê, eu avisava a mãe. Psique está lá, tranquila, deitada. Fizeram amor, se amaram, loucamente. Uhul! De repente, Psique não resistiu. Psique fez o quê? Pegou o candeeiro e clareou e viu. Na hora que ela viu, não acredito! Sabe quem que era? Era Eros. Eros, filho de Afrodite. O cupidinho lá do amor. O próprio amor encarnado havia se casado com a Psique. Psique ficou feliz, maravilhada. Na hora já apagou a luz daquela coisa, vazou, desceu, pé de feijão. Mentira, não tem pé de feijão, outra história, é isso? Desceu, chegou lá em casa. Oi, tô bem pra casa. Gente, olha, maravilhoso, mãe. Eros. Nisso, lá no Monte Olimpo, uma senhorita chamada Afrodite, uma senhora. Nada era por dentro. O quê? Eros tá ficando, casou com uma mulher mortal? Afrodite fica cabreira, chama Eros para conversa. Eu já disse para você não se envolver com essas mortais. Está proibido. Cala a boca. Afrodite, meu. Do lado dos Zeus tem Afrodite, beleza? Já era. Tá. Psique não sabia disso, voltou, chegou lá, esperou uma semana, um dia, um mês, um ano, nunca mais voltou o seu amor. Ficou triste, deprimida, e acabou a história. Acabou assim. É mito. Mito não é novela da Globo. Esta é a história que os gregos contavam para entenderem, ainda assim, a psique humana complexa, turbulenta e extremamente em crise. Isso é uma história científica, uma história? Não. É um mito, o Martins falou, o mito. É uma história. Agora a pergunta que eu faço é, a história não tem um pouco de verdade também histórica?
Pergunta. A história tem fantasia, como vocês falaram, não tem? Olha lá, nessa história, Psique saiu flutuando. O ser humano flutua, a matéria flutua nessas condições gravitacionais. Gravitacionais? Obrigado, a resposta é não, redondão. Ok? Nessas condições gravitacionais. Mas Psique voou. Eros, deuses existem, um Monte Olimpo. Alguém aqui conhece algum grego que reza, ai, pelo amor de Deus, eu preciso passar vestibular. Alguém conhece? Esses deuses são estudados dentro de um quadro da mitologia. Mitos, narrativa sobre a origem das coisas. Né? Ou seja, há fantasia nessa história, mas há também, por exemplo, a cidade de Atenas existe? Existe até hoje, é a capital da Grécia. A psique existe? Alguém aqui nessa sala lá, que eu estou prestes talvez a conhecer, um verdadeiro prodígio da humanidade. Alguém aqui possui uma psique que não seja complexa, a psique harmônica? Mas nem o Dalai Lama, nem o Buda, nem o Gandhi, nem essa turma toda misturada, tipo anéis juntos, ativar, nem juntos. A psique é altamente complexa. Basta, na sociedade de hoje, de acordo com a história de hoje, basta nos depararmos diante do espelho. Você terá acesso à nossa querida, concretíssima, psíquica, é claro, mas concretíssima psique. Ai, a tela tá muito grande, pequena. Ai, pequena, grande. Ai, a gorda tá mole. Ai, fazendo tchauzinho, tá dando paneio aqui. Relaxa, fica de frente do espelho, não precisa, é claro, mas só para emblematizar, ficar-se-á diante do espelho e verá como a psique de forma complexa, traumática, muitas vezes deprimente, ou com momentos de alegria e momentos de tristeza. Esta era uma forma mitológica de origem, uma narrativa, mythos, em grego, mito, portuguesado, e significação mais ainda portuguesada é história da origem, história de origem de coisas, ou das coisas. Né? Como é que o senhor explicava a psique humana, o psicológico humano? Né? Não tinha Divan, não tinha Freud, não tinha psicólogo, muito menos esses psicologistas de uma merda que existe hoje na sociedade moderna. O mito e a história cumprem uma função social extremamente importante. Mas é uma explicação científica de algo real? Não é ainda. Tudo bem? Mas o que eu quero dar aqui como exemplificação é uma forma de ver o mundo, sim. Tudo bem? Tranquilos? Tranquilas? Vamos continuar ainda com esse capítulo. Eu falei para vocês que ia centrar fogo no capítulo 1 e capítulo 2, né, do livro. Por quê? O capítulo 3 vai falar sobre projeto de pesquisa. Isso é bom ler, bom ter como leitura, mas não vamos problematizar isso na sala de aula. Por quê? Pelo simples fato óbvio que nós não vamos fazer projeto de pesquisa aqui. Tudo bem? Eu acho que é importante de cara já ter uma referência bibliográfica sobre pesquisas. Então, eu centrarei fogo no capítulo 1 e capítulo 2. Próxima aula, semana que vem, nós continuamos essa discussão no capítulo 2. Sobretudo, quando ele vai explicar como é, então, que surgiu a história de Deus. Ele começa com o século XV e vai até o século XX. Tudo bem? Lista de chamada está aqui. Turma da noite. Tem alguém da manhã assistindo a aula da noite aqui? Sim. Vou passar aqui, ó. Turma da noite, turma da manhã, beleza? Assinem aí, por gentileza, e voltem aqui.